Senhora presidente, senhores vereadores, público presente, aos internautas que nos assistem. Senhora presidente, até gostaria que o vereador Guto, estivesse aqui no plenário, mas infelizmente ele fala e sai correndo. Porque eu queria lembrá-lo que a denúncia que ele fez do IPS, vereador Basílio, ele foi o presidente da CPI. Ele foi o presidente. E eu queria saber dele se em algum momento, no relatório dele, citou o nome do ex-prefeito Sérgio Vidigal. Gostaria de saber, porque eu estava aqui como vereador, que foi nesse mandato que foi lido o relatório em momento algum citou o nome do deputado Sérgio Vidigal. Momento algum. O vereador Marcos Tongo também fazia parte, era membro da comissão, o vereador Aldair. Aí eu queria saber dele, por que ele, como presidente da CPI, em momento algum, ele citou o nome do deputado Sérgio Vidigal. Porque ele sabe muito bem que quem está sendo indiciado hoje faz parte da administração do Aldifas. Que até eu aqui não estou condenando, não estou julgando ela, não. Até porque eu acho que tiveram boa intenção. A aplicação era convitativa, os índices eram maiores, então foi feito de boa fé. Mas lembrar que o IPS é uma autarquia, que o prefeito não tem influência alguma. Inclusive, nessa administração atual, o prefeito atual nomeou o Sancler como presidente do IPS e o próprio Sancler nomeou toda a equipe dele. Porque as nomeações é independente do prefeito. Independente. É uma autarquia, totalmente independente. Agora, em momento algum, o nome do deputado Sérgio Vidigal, ex-prefeito dessa cidade, foi citado. Agora, dizer mais, eles estão fazendo essa novela, porque agora está próximo à política, não tem voto para ganhar, e aí querem inventar coisas para prejudicar o nome do deputado Sérgio Vidigal. O deputado Sérgio Vidigal não tem responsabilidade alguma. Dos 40 milhões, 32 milhões estão aplicados, não tem problema algum. Os 8 milhões estão sendo na justiça e estão em fila pelo Banco Central para ser recuperado. Agora, dizer a eles que eu queria desafiar essa administração municipal para analisar, inclusive solicitar até a presidente da Câmara, para contratar uma auditoria nas contas hoje do IPS, que o rombo é muito maior do que 8 milhões, é muito maior, e eu desafio a essa administração municipal, que o prefeito não tem coragem de vir aqui prestar conta do mandato dele, fizemos uma lei obrigando ele a vir prestar conta que ele não veio, ele já está acostumado a não cumprir lei, está acostumado a isso, e eu não sei que proteção que ele tem, porque eu acho que em qualquer lugar do Brasil, acho que ele já teria até sido caçado, pela quantidade de crime de responsabilidade que ele já cometeu. Dilma não é nada perto de Aldifas Barcelos. Dilma não é nada. A quantidade de crime de responsabilidade só com relação aos requerimentos que o vereador Gideon fez, que o vereador Nassib fez e outros mais aqui, só ali ele já estaria enquadrado num crime de responsabilidade. Fora esse monte de falcatruas que nós estamos vendo aí dia a dia aqui na cidade. Agora, vir fazer mídia e usar a população para falar de um programa da educação que foi implantado na administração de Sérgio Vidigal. A educação em valores humanos foi implantado na gestão de Dr. Sérgio Vidigal. E aí agora a secretária, que era a nossa secretária, hoje assume e vem dizer que é uma grande coisa que está se fazendo. Grande coisa seria que ele não interrompesse esse projeto que é de grande importância para a educação aqui do município. E ele interrompeu. Agora, no final do mandato, faltando alguns meses para acabar o mandato, ele vem colocar isso aí. Mas muito mais grave e muito mais importante que isso, o vereador Gideon falou, eu ia falar também, a quantidade de reclamações, vereadora Neidia, a quantidade de reclamação das crianças especiais que estão abandonadas. Estão abandonadas. Isso é não ter coração. Isso é um gestor sem coração. Porque deixar as crianças especiais sem ter o acompanhamento, o vereador Gideon leu aqui, a lei é clara, tinha que ser professor.
né? Aqui não tinha professor, tinham os DTs, professores, mas teria que ser efetivos. Aí começou com DT, caiu para auxiliar de professor, e agora caiu para estagiário, e agora nada mais tem. Nada mais tem. Permite agora, uma parte, vereador. Algumas mães voluntárias que têm filhos especiais estão na sala de aula para ajudar o filho dela e os outros colegas dos filhos especiais. Isso é uma vergonha para um município como a Serra. Isso é uma vergonha. Agora vim aqui fazer politicagem e falar de IPS. Eles tiveram a oportunidade porque foram presidente de uma CPI. Em momento algum foi envolvido o nome do deputado Sérgio Vidigal. E ele sabe muito bem. Agora os nomes, vereador Gideon, quando Vossa Excelência pediu para ele citar, ele sabe muito bem que os nomes indiciados é Tereza Piol, né, que é a esposa de um funcionário diretor do município aqui da Serra, cargo comissionado do prefeito atual. Esse sim, né, a esposa dele está indiciada. Esse sim. Já disse aqui que eu não estou aqui julgando ninguém, até porque eu acredito que foi de boa fé. Mas eles, antes de falar, eles têm que olhar para o próprio telhado deles. Eles estão achando que a população vai se enganar com essas denúncias vazias que eles estão fazendo aqui. Isso é uma vergonha. Vim falar que o deputado Sérgio Vidigal é contra o impeachment. Está aí a reportagem na Veja, né, dos 20 e poucos deputados federais do PDT, Sérgio Vidigal é um dos poucos que está a favor do impeachment. Né? Aliás, ele não é a favor do impeachment só. O pensamento nosso do PDT estadual, já falei aqui na sessão passada, né, não é esse, seria de ter novas eleições. Esse eu acho que seria, né, o melhor para o Brasil, o melhor para a população, né, do nosso país. Mas, infelizmente, isso aí depende do TSE. Mas a situação no ponto que chegou, né, são muitas denúncias. Né, e a gente acredita que a presidente atual ela não tem credibilidade para promover mudanças que o Brasil precisa para retomar o crescimento. Né, porque ela não tem mais hoje apoio no Congresso, né, nem no Senado. Então a situação ficou muito complicada. Agora, eu, em momento algum, eu vou só meter o pau na presidente? Não. Né, porque se fosse outro presidente, talvez essa cachorrada toda que veio à tona não teria vindo. Não teria vindo. Esse ponto foi positivo, que ela deixou acontecer, que em outras administrações transferiu o cara da Polícia Federal lá para a China, para o Japão, não sei para onde, e nada era esclarecido. Então esse ponto foi importante para o Brasil. E eu acho assim, que, né, antes da gente denegrir a imagem das pessoas, a gente tem que avaliar, né, a própria administração que eles estão, que essa administração é deles, né, não é nossa. Nós estamos aqui tentando apontar os erros para que eles possam corrigir, né, e eles não aceitam isso, são arrogantes, estão errando cada vez mais, né, e não aceitam opinião, né, vereador Gideon? Vereador Gideon, quantas vezes eu vi o vereador Gideon aqui fazer denúncia construtiva? Né, por exemplo, vou dar um exemplo, vereador, né, os alvarás que Vossa Excelência criticou, eu também, tiramos foto, né, os alvarás do Corpo Bombeiro, das escolas. Até hoje, nenhuma providência foi tomada. A parte, vereador. Pois não, vereador. Aí, vereador Nassib, aí quando o vereador exerce o seu dever e obrigação, que é de fiscalizar, que é de apontar ao executivo o que tem encontrado no município, o que esse vereador recebe. Hoje tramita, e eu vou repetir, na 5ª Vara Criminal, o prefeito pedindo a minha prisão. O prefeito Aldifas pede a minha prisão na 5ª Vara Criminal da Serra. E na 2ª Vara Civil, pede indenização por danos morais, dizendo que com o meu trabalho, o uso dessa tribuna e os trabalhos que eu faço com o meu gabinete itinerante, e o que eu já disse dessa tribuna, que eu tenho ofendido a moral dele. Aí ele entra pedindo a minha prisão por ofensa à moral dele, do prefeito Aldifas, um projeto esdrúxulo, ridículo, já está acostado em minha defesa, né? Mas é dessa forma que ele trabalha, com arrogância, com perseguição, e muito me decepcionou, porque eu ajudei na eleição desse prefeito. Se ele pegar os anais da campanha dele, ele vai ver que o vereador que mais caminhou ao seu lado foi o vereador Gideão. Mas depois de eleito, o disco mudou. A música trocou. E eu tenho usado essa tribuna várias vezes, dizendo, o processo é público,
Obrigado, vereador Nassib, né? Mas eu não podia deixar de falar, porque o vereador citou aí que o prefeito vem cometendo crimes de responsabilidade. Um dos motivos que ele pede a minha prisão é este, por eu ter entrado com 5 crimes de responsabilidade que ele vinha cometendo em cima da nossa lei orgânica, em desobediência à Constituição Municipal e à nossa Constituição Estadual. Obrigado pela parte. Permite uma parte, nobre vereador. Perdão, só para me complementar, que senão eu não vou acabar complementando, né, dizer, né, o vereador Marcos Tongo está aqui, grande aliado do deputado Bruno Lamas, eu acho que vocês deveriam estar mostrando o que essa administração fez, parar de criticar. Eles vão para uma ordem de serviço, eles vão para algum evento do município para criticar o deputado Sérgio Vidigal. Isso é uma vergonha, isso é uma politicazinha baixa, de picuinha. E aí eu vejo eles aqui falarem de perseguição. Ontem recebemos uma denúncia de pessoas que estavam lá no evento lá que a secretária, né, foi requentar um projeto de Sérgio Vidigal, né, do prefeito Sérgio Vidigal, requentando. Né, aí disseram que o deputado Bruno foi lá meter o pau no prefeito, falar de PS, falar de não sei o quê. Falam da administração deles. O que eles estão fazendo? Não tem o que falar? Aí querem meter o pau no quem fez. Quem fez e quem modificou, né, o município da Serra chama-se Sérgio Vidigal. Quer queira, quer não queira. Até botar esse aí. Né, eu ia falar aqui um nome, mas se eu falar aqui, é arriscado receber uma ação também. Né, então, até isso, quem botou foi Sérgio Vidigal, que ele não ganhava eleição nem para síndico desse município. Quem era ele para ser vereador desse município? Para ser igual nós aqui, vereador? Não ganhava eleição para nada. Ele é uma pessoa insensata. Ele é insensato. É arrogante. Né? Ele não reconhece que se não é Sérgio Vidigal, ele não era nada politicamente. Nada. Nada. Vidigal deu a ele um mandato, deu a ele credibilidade, né? E agora sim, ele está mostrando o gestor que ele é. Porque no primeiro mandato dele, Vidigal estava acompanhando. Né? A equipe era a mesma de Vidigal durante um bom tempo. Tudo se deu continuidade. Agora está aí essa porqueira, né, dessa administração vergonhosa. Né? Nós estamos passando vergonha aqui no município da Serra. Vergonha. Porque eu me sinto com vergonha dessa administração. Falta remédio, falta médico, né, corrupção para todo lado. Está sendo provada aí, CPI sendo aberta, contratações absurdas. E eles, em vez de falar de quê? De iluminação pública, foram falar de iluminação pública. Pega as gravações desde o início desse mandato para ver se ele não ia fazer igual. Tinha 10 milhões depositados na conta da COCIP de iluminação pública. Eu fiz a denúncia aqui, fui lá para o Ministério Público e levei o balanço lá, que ele não estava utilizando essa verba na iluminação pública. Eu fiz a denúncia, só pegar as gravações e ver. Aí ele percebeu e começou a utilizar, porque a verba da COCIP é específica para a iluminação pública. E ele não estava utilizando. Aí está criticando agora o prefeito Sérgio Vidigal. Né? Por quê? Porque dizem que ele fez. Mas ele também fez. Porque o prefeito Aldir também foi prefeito antes do mandato de Sérgio Vidigal. E utilizou da mesma forma a verba. Aí hoje estão aí criticando, querendo jogar lama, né, numa pessoa que tem, né, a vida limpa aqui dentro do município da Serra. Né, todos nós conhecemos. Está aí o resultado, né, da eleição para deputado federal. Está mostrando o prestígio que Sérgio Vidigal tem. Está aí a pesquisa que está na rua, que saiu, foi divulgada. Vereador Aldair. Nassib, eu agradeço pela parte. E ouvindo, né, a fala de Vossa Excelência, eu me lembro aqui lá atrás e ao consenso que nós chegamos, né, que o DIFAS, infelizmente, é um erro para a Serra. O DIFAS era parte de um projeto, né, de uma serra que dava certo lá atrás, né, quando o Vidigal iniciou. Hoje você anda pela serra, né, você não encontra mais aquela serra que era 8 anos atrás. Uma serra que nós tínhamos uma das mais belas iluminações de Natal do estado do Espírito Santo. Nós tínhamos canteiros maravilhosos espalhados pelos municípios. Nós tínhamos obras, nós tínhamos uma população que talvez naquele momento era feliz e não sabia. Então, infelizmente, hoje nós estamos vivendo essa situação.
E para a atual administração justificar os erros dela, precisa estar sacrificando as administrações anteriores. Então é lamentável uma situação dessa, né? Mas no próximo momento, na segunda-feira, eu terei a oportunidade de falar da tribuna e também aproveitarei e falarei também sobre essa questão do IPS, né? Que eu tenho bastante documento, bastante instrumento para falar sobre isso aí. E já que querem falar sobre isso, né, nós temos bastante conhecimento da situação e aí vamos entrar então num debate. Okay. Muito obrigado. Tá certo, vereador. Muito obrigado. Tá, vereador.